Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jéssica, do ateliê Jéssica Crochê, e hoje nós vamos fazer a videoaula, passo a passo, desse lindo tapete oval básico. Ele é um tapete super rápido de fazer, super econômico, e fica muito lindo, ele fica muito grande. Esse meu aqui tá medindo 80 centímetros por 60, então é um tapete bem grandão. Para confeccionar esse tapete, eu vou usar o barbante número 6. Essa cor aqui é a cor tabaco da Apollo e o Apollo também, número 6, o porcelana, tá certo? Eu vou usar somente esses dois barbantes e a peça vai ficar muito linda. A tesoura pro arremate e a agulha número 4. Vou começar aqui com o meu barbante, o tabaco, né? A cor que eu escolhi para começar. E vou fazer a minha laçadinha inicial. Vou fazer agora 17 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Agora, a gente vai pegar o nosso fio, laçar o nosso fio aqui, vamos contar 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, a gente vai entrar e fazer um ponto alto. Pra ficar assim, ó. A gente deixou aqui a folga de 1, 2, 3, 4 correntinhas, que é 3 correntinhas do tamanho da altura do nosso ponto alto, e mais uma correntinha pro espaço. A gente vai fazer mais 2 pontos altos, para fechar um bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3. Fazer uma corrente de separação. Eu vou pular aqui embaixo, aqui na base, uma correntinha. Eu vou pegar na próxima correntinha. Eu vou fazer mais 3 pontos altos, um em cada correntinha. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, tá ficando assim, ó. E vamos fazer mais um bloquinho. Eu vou pular uma correntinha aqui embaixo e vou ir pra próxima, pra deixar uma correntinha de espaço. 1, 2 pontos altos. Ó, engalhou aqui. 2, 3 pontos altos. Vou fazer mais uma correntinha de separação, e aqui me sobrou só 2 correntes. Eu vou deixar pular uma corrente, e vou pegar aqui na última correntinha, eu vou pegar e vou fazer um ponto alto. Ó, ficou assim, ó, nossa primeira carreirinha. Agora, eu vou virar meu trabalho. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos nesse espaço que a gente criou aqui. Assim, ó. Eu vou fazer uma correntinha de separação e vou pro próximo espaço. Vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos dentro dele. 2, 3. Ó. Vou fazer mais uma correntinha de separação. Vou pro próximo espaço, ó. Próximo espaço e faço mais 3 pontos altos dentro dele. Mais uma correntinha de separação e vou vir aqui no último espaço. Lembra que a gente deixou 1, 2,
3, 4 correntinhas, a gente vai trabalhar como se estivesse trabalhando apenas nessa correntinha aqui. Então, vamos lá. Vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos. E o terceiro ponto alto, eu vou pegar na terceira corrente que a gente subiu. 1, 2, 3. Que deu a altura do ponto alto da carreira anterior. Ficando assim, ó. As duas primeiras carreiras. Tá certo? A gente vai virar o nosso trabalho. Vamos subir, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Fazer mais uma correntinha, 4, para ter 3 correntes da altura de um ponto, e a quarta corrente é a corrente de separação. Vou vir para o espaço e vou fazer um bloquinho com 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação, vou no próximo espaço, mais um bloquinho de 3 pontos altos. Ficando assim, ó, o nosso trabalho. Uma corrente de separação, vou no próximo espaço, mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, e para fechar aqui essa carreirinha, a gente vai fazer um ponto alto na terceira correntinha daquele primeiro ponto, ó. 1, 2, 3. Para fechar a nossa carreira. E ela vai ficando assim, ó. Agora, a gente vira o nosso trabalho e vamos repetir o que a gente fez aqui na carreira anterior. Subir 3 correntinhas, fazer 2 pontos altos aqui no espaço. Uma correntinha de separação e 3 pontos altos no próximo espaço. Então, ele vai ficando assim, ó. Sempre a carreira que começa abertinho aqui, com um espaço, ela tem que finalizar com um espaço. A carreira que começa com um bloquinho, ela tem que finalizar com um bloquinho. E assim vai. Começou com espaço, finaliza com espaço. Começou com um bloquinho, vai ter que finalizar com um bloquinho. Para fazer um tapete desse mesmo tamanho que eu fiz, de 80 centímetros, eu preciso fazer na minha tensão de ponto, com o fio 6, que é o fio que eu tô trabalhando, 19 carreiras dessa. Para fazer uma passadeira, por exemplo, de 1,20 m, eu preciso fazer em torno de 50 a 53 carreiras. O ideal é que seja carreiras ímpares, quantidade de carreiras ímpares, tá certo? Eu vou fazer o meu aqui até chegar na minha carreira 19, aí eu volto com vocês pra gente começar a nossa próxima carreira. Cheguei aqui no final, fiz 19 carreiras, que é o tamanho que eu preciso pro meu tapete. Agora a gente vamos arrematar, faz uma correntinha, pode cortar o fio, que agora a gente não vai trabalhar mais com ele. Para arrematar é bem simples aqui, dá para fazer dessa maneira sem problema, só puxa aqui pro meinho e dá um nozinho. Eu faço assim dessa maneira. 2 nozinhos. Passa aqui do ladinho de novo. Vai dar mais 2 nozinhos. Tá pronto. Esse arremate fica bem firme, não tem perigo de desmanchar. Pode cortar o fio. Agora, a gente vai vir com a nossa cor, com a porcelana, para começar as próximas carreiras.
Dou minha laçadinha inicial pra prender aqui na agulha. Eu venho aqui, ó, no cantinho, o nó tá desse lado, que eu fiz o arremate, eu vou começar desse lado, tá certo? Eu vim aqui, vou passar aqui e vou fazer um ponto baixo pra começar. E faço mais uma, duas correntinhas pra dar a altura do meu ponto alto. E vou fazer aqui dentro mais um, dois pontos altos. E vou fazer, aqui vai ser o nosso canto, certo? Vou fazer mais duas correntinhas e mais três pontos altos aqui dentro. Um, dois, três. Aí, a gente tem o nosso canto aqui. Agora, eu vou trabalhar ao redor da minha peça tudo de bloquinho de 3 pontos altos, como eu já vinha trabalhando, mas fazendo ao redor dessa peça, certo? Ó, uma corrente de separação. Venho no próximo espaço, faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espaço eu faço 3 pontos altos. Uma corrente de separação, aqui eu vou fazer um leque, nosso canto. São 3 pontos altos. Duas correntinhas para separar e mais 3 pontos altos. Aí, ele vai ficando assim, ó. Agora, aqui na nossa lateral, nós vamos fazer da mesma forma que a gente estava fazendo aqui. A gente fazer uma corrente de separação e fazer bloquinhos nos espaços, bloquinhos de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e no próximo espacinho, ó, no próximo espacinho, mais um bloquinho. E assim a gente vai indo, tá certo? Aqui nessa lateral é assim, igual aqui, como se a gente estivesse continuando a carreira. Então, a gente vai dar a volta todinha na nossa peça, tá certo? Aqui no cantinho a gente vai fazer o lequezinho, 3 pontos altos, duas correntinhas e 3 pontos altos. Aqui também. E aqui a gente vai fazer também, cada espaço, um bloquinho de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Eu vou fazer o meu e quando eu chegar aqui no finalzinho, no comecinho de novo, eu volto com vocês pra gente ir pra próxima carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu vou finalizar essa carreira com vocês pra gente ir pra próxima. Faço uma correntinha de separação aqui e venho na segunda correntinha, aqui que a gente fez um ponto baixo, mais duas correntes, né? Então, eu venho na segunda e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou caminhar até o meio desse bloquinho aqui, tá certo? Pra gente ir pra próxima carreira. Eu vou caminhar com pontos baixíssimos. Ó. Até chegar aqui nesse meinho. Fica assim, fica imperceptível que a gente caminhou. Fica só parecendo como se fosse a continuação da carreira normal. Eu vou subir 3 correntinhas. E vou fazer aqui dentro mais 3 pontos altos, para totalizar 4 pontos altos. Que aqui agora a gente vai começar a fazer os leques, as hélicezinhas, né? Do nosso tapete, onde vai ter os aumentos, que é aqui nessas laterais. Então, vou fazer aqui 4 pontos altos. Uma corrente de separação, eu venho no próximo espaço, faço 4 pontos altos. Esse nosso tapete aqui vai ter 5 hélices no total, que é o tanto de espaços que a gente tem aqui para fazer. Vou fazendo 4 pontos altos em cada espaço que a gente tem aqui, de canto a canto. Para mais um espacinho. 1, 2, 3, 4.
uma correntinha e vou aqui pro último espaço. 1, 2, 3, 4. Ó, fica assim, ó. Tudo lequezinhos de 4 pontos, que aqui vai ser cada lequezinho que a gente começou aqui, cada bloquinho vai ser um lequezinho do nosso tapete, uma pizzazinha, né? Uma hélice para fazer o nosso tapete, que é só nessas laterais que a gente vai ter aumento do tapete. No restante é só seguir repetição, só bloquinho de 3 pontos altos em cada espaço, tá certo? Aí aqui a gente faz uma correntinha de separação, vem no próximo espaço e faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. Mais uma correntinha de separação, mais um bloquinho de 3 pontos altos. E assim a gente vai seguir fazendo na nossa peça, certo? Aqui na lateral, tudo bloquinho de 3 pontos altos, em cada espaço um bloquinho de 3 pontos altos, e quando a gente chegar aqui nessa outra lateral, nesse cantinho aqui a gente faz um bloquinho de 4 pontos altos, 4 pontos altos, 4 pontos altos, aqui também, e aqui 4 pontos altos. E nessa outra lateral a gente segue fazendo bloquinho de 3 pontos altos até aqui, onde a gente começou a nossa carreira, tá certo? É bem fácil, não tem segredo nenhum. Mas se vocês ficar com dúvida, vocês voltem um pouquinho o vídeo, para não ficar um vídeo tão grande, para mim não ficar explicando tanto, vocês voltem um pouquinho, tá certo? Eu vou fazer a minha peça aqui e eu já volto com vocês pra gente ir pra próxima carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou fazer uma correntinha de separação pra gente finalizar. A gente vem aqui no primeiro ponto, lá onde a gente subiu 3 correntinhas, vou vir 1, 2, na terceira correntinha eu entro e faço um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Agora, vocês têm que se atentar a essa carreira e a próxima carreira nos acabamentinhos aqui, nas hélicezinhas. Depois, é só repetição, tá certo? A gente vai ter que fazer, eu pelo menos faço, vou precisar fazer, para esse meu tapete, um total de 10 carreiras com essa cor. Nesse jeito, nesses aumentos, tá certo? Essa é a primeira carreira, aqui nós vamos para a segunda. Vou fazer mais 8 carreiras depois dessas. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, ponto sobre ponto, 4, e no final, no último ponto, eu vou fazer um aumento. Fazer 2 pontos altos, ficando com 5. A gente tinha 4 na carreira anterior, agora a gente tá com 5. Então, faço uma correntinha de separação e venho aqui em cima do ponto e faço ponto sobre ponto até eu chegar aqui no último ponto do bloquinho, que daí eu vou fazer um aumento. 2 pontos aqui, ficando com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer de novo, uma correntinha de separação, vamos pro próximo, ponto sobre ponto. Aqui no último a gente faz o aumento. Vamos pro próximo bloquinho, ponto sobre ponto. Aqui no último a gente faz 2 pontos. Uma corrente de separação. Vamos aqui pro próximo. Nossa última hélicezinha. No último, a gente faz um aumento. Agora aqui, a gente chegou aqui na lateral.
Se eu fizer uma corrente e trabalhar aqui nesse espaço, não vai dar certo, vai aumentar e meu tapete vai embabadar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Uma corrente de separação, eu vou fazer um ponto em cima desse primeiro ponto aqui do leque, desse leque seguinte, em cima do primeiro ponto, somente em cima desse, para ficar esses espacinhos aqui em todo o meu tapete, do começo ao fim vai ficar esse espaço. Eu faço uma corrente de separação e venho aqui no meu espaço e faço um bloquinho de 3 pontos altos. E vou fazer aqui essa minha lateral toda de bloquinho de 3 pontos altos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente ver como a gente vai fazer aqui, tá certo? É basicamente do mesmo jeito que a gente fez aqui, só que em vez de ser no primeiro ponto, a gente vai fazer aqui no último um ponto alto, tá certo? Mas eu já volto com vocês. Cheguei aqui no final, fiz aqui no começo, como eu mostrei pra vocês antes, agora a gente chegou aqui no final. Eu fiz já o meu último bloquinho de 3 pontos altos, já fiz a minha correntinha de separação, eu laço meu fio e venho aqui, ó. Nesse último bloquinho da carreira anterior, eu vou vir aqui no último ponto e vou fazer um ponto alto. E agora eu faço uma correntinha de separação e venho para os meus lequezinhos, para as minhas hélicezinhas, e vou fazer como eu fiz antes, ali do outro lado. Ponto sobre ponto. E no último ponto, eu faço 2 pontos altos. Fica assim, com 5 pontos, tá certo? Vou fazer aqui o meu. Quando chegar aqui desse lado, vocês fazem do mesmo jeito que a gente fez aqui no comecinho. Eu faço um ponto aqui nesse primeiro ponto, tá certo? E continuo fazendo aqui bloquinhos em cada espacinho, bloquinho de 3 pontos altos. E aqui no final, a gente vai fazer da mesma forma que a gente acabou de fazer aqui, tá certo? Um ponto alto no último pontinho do último bloquinho. Já volto aqui com vocês. Cheguei aqui no final, vou finalizar a carreira com vocês. Só falta fazer esse último pontinho aqui, ó. Esse último ponto. E depois a gente faz uma corrente de separação e a gente vai vir lá naqueles 3 pontinhos que a gente subiu pra iniciar, pegar lá no terceiro, ó, 1, 2, no terceiro, a gente entra e faz um ponto baixíssimo. Aqui a gente sobe 3 correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E vamos fazer ponto sobre ponto até chegar aqui no último ponto da hélicezinha. Agora, vão ser 6 pontos cada hélice. 3, 4, cheguei na última, 5, 6. Uma corrente de separação. E a gente vai fazer as outras hélices aqui, vou fazer aqui com vocês. Pra gente chegar ali do outro ladinho, que é ali onde vocês têm que se atentar, que é sempre o comecinho e o fim aqui das hélices que a gente precisa se atentar no detalhezinho ali do ponto que a gente fez na carreira anterior, e agora a gente vai fazer um lequezinho em cima daquele ponto, tá? Vamos chegar ali e já vou fazer com vocês, para que a nossa peça não fique embabadada, não fique sobrando ponto. Então, ali é um guia pra gente, aquele ponto. Vamos fazer aqui ponto sobre ponto. No último, a gente sempre faz um aumento. Engalhou no fio aqui. Vamos lá. A gente tá na 4ª hélice, são 5, né? Todas elas com 6 pontos. Uma correntinha de separação. Vamos fazer a última hélice aqui juntos.
2, 3, 4, 5 e 6. A gente chegou aqui. Agora aqui a gente vai fazer uma correntinha de separação e vai fazer um ponto alto em cima desse ponto alto que a gente fez na carreira anterior. Então, a gente vai fazer um ponto alto aqui em cima, ó. E em todas as carreiras, a gente vai fazer um ponto alto em cima desse ponto alto, para seguir assim até o final esse espacinho aqui, para dar um acabamento melhor para a peça e para não embabadar. E aqui agora a gente vai fazer mais 2 pontos altos nesse espaço, para fechar um bloquinho de 3 pontos altos. Ficando assim, ó. Aí aqui a gente faz uma correntinha de separação e vai pro próximo espaço e faz 3 pontos altos. Nessa lateral, a gente vai repetir tudo bloquinho de 3 pontos altos, com uma correntinha de separação. Eu vou fazer aqui, quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês pra gente fazer junto, tá? Esse finalzinho vai ser igual aqui. Aqui a gente fez um ponto sobre o ponto anterior, da carreira anterior, e 2 pontos altos. Aqui vai ser inverso. A gente vai fazer 2 pontos altos no espacinho e vai fazer um ponto em cima desse, tá? Eu vou fazer a minha peça aqui e já volto aqui com vocês pra gente finalizar. Cheguei aqui no final dessa lateral, fiz o meu último bloquinho, né? Meu penúltimo bloquinho, no caso. Fiz uma correntinha de separação e venho aqui no último espaço e vou fazer 2 pontos altos aqui dentro. Dois pontos altos. E o meu terceiro ponto alto vai ser em cima desse ponto que a gente fez aqui na carreira anterior. Uma correntinha de separação e eu posso começar a fazer a minha hélice aqui, que é ponto sobre ponto, e no último ponto eu faço um aumento. 4, 5, 6. E assim a gente vai seguindo, tá certo? Eu vou fazer a minha peça aqui, e quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês pra finalizar e a gente ir pra próxima carreira, tá certo? Aqui não tem segredo, quando chegar desse lado aqui, já tem um ponto, a gente só faz mais dois pontos altos nesse espacinho pra fechar um bloquinho. Aqui também não tem segredo, tá certo? Já tem o ponto aqui, eu faço 2 pontos antes e faço um ponto em cima desse pra gente poder finalizar a carreira. Cheguei aqui no final da carreira, já fiz os meus 2 pontos e o meu ponto sobre ponto aqui pra encerrar. E vou fazer uma correntinha de separação, vou vir aqui no primeiro, segundo, terceira correntinha que eu subi e faço um ponto baixo, tá certo? Agora, a gente vai seguir fazendo isso, é tudo carreira de repetição. O que a gente precisa se atentar é sempre aqui nesses comecinhos e aqui assim. Então, o próximo carreiro aqui vai ser um ponto sobre o ponto, tá certo? Pra ficar o espacinho. E a gente vai indo. E na outra seguinte, vai ser o bloquinho de 3 pontos. Um ponto, mais 2 pontos no espaço. Eu precisei fazer, pra minha tensão de ponto, um total de 11 carreiras com o fio porcelana, com essa cor. Contando com essa carreira aqui, que foi a carreira que a gente fez o primeiro cerco. Então, essa carreira aqui e mais 10 carreiras de aumento. Eu já fiz aqui, ó. Eu já fiz aqui 1, 2, 3 carreiras. Então, a gente precisa seguir por mais 7 carreiras para fechar o tamanho. Pelo menos na minha tensão de ponto, eu preciso desse tanto de carreira, porque eu tenho um ponto muito apertadinho, por isso que eu trabalho, inclusive, com a agulha número 4, para deixar o meu ponto um pouquinho mais soltinho, porque senão minha peça fica muito dura, fica muito firme, porque meu ponto é muito fechado. Então, por isso que eu uso a agulha um pouquinho maior, tá certo? Eu vou fazer aqui o meu trabalho.
E quando eu encerrar as minhas 10 carreiras, finalizando um total de 11 carreiras com essa cor, que vai ser uma carreira que é essa carreira aqui que a gente fez em volta do centrinho da nossa peça aqui, da nossa base, e mais 10 carreiras de aumento aqui do lequezinho, tá? Então, falta 7 carreiras, eu vou fazer aqui e já volto com vocês pra gente ir pra nossa próxima cor. E chegamos aqui no final da carreira, eu já finalizei a minha, já fiz o arremate, tá? Então, aqui eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras de aumento, mais essa primeira aqui. Então, um total, com essa cor, que foi a cor porcelana que eu escolhi, eu fiz um total de 11 carreiras. E daí, agora a gente vai para a próxima carreira, que a gente vai usar a cor tabaco para dar um contraste, tá certo? Eu faço a laçadinha inicial. Eu venho aqui, no primeiro pontinho onde eu terminei aqui, onde eu começava a minha carreira anterior, no primeiro ponto desse bloquinho aqui do lequezinho, e faço um ponto baixo. E subo mais duas correntinhas para a altura de um ponto alto. E aqui no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto, entra no próximo ponto aqui do lado, um ponto alto, 2 pontos altos. Comecinho aqui, depois a gente arremata. Uma correntinha de separação, eu pulo uma ponto de base e vou pro próximo, faço um ponto alto, e do lado faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Ficando assim, ó. Eu faço uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, vou pro próximo, faço no outro eu faço 1 ponto, 2 pontos no mesmo lugar. Certo? Essa carreira já é a preparação pro bico, mas a gente ainda precisa manter os aumentos aqui para não encuiar o nosso trabalho, né? Não ficar todo repuxado. Uma corrente de separação, laço meu fio, pulo um ponto, no segundo eu faço um ponto alto. No próximo eu faço 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, eu pulo no próximo eu faço um ponto alto. Aqui, nesse espacinho, equivale a um ponto, porque é uma correntinha somente. Então, aqui dentro desse espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. Sempre fazendo bloquinhos de 3, mas fazendo o nosso aumento que a gente precisa fazer. Correntinha de separação, pulo no segundo eu venho, faço e no segundo ponto eu faço 2 pontos altos. E assim a gente vai fazendo, até o final, quando a gente chega deste lado aqui, que vai ter uma observaçãozinha para vocês continuar desse lado. Aqui não tem segredo, faz um ponto, no segundo faz 2 pontos no mesmo lugar, uma correntinha de separação, pula um ponto de base e assim a gente vai fazendo. Eu vou fazer o meu, quando eu chegar aqui desse ladinho aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, eu vou fazer uma corrente de separação e sobrou só um ponto aqui no final, que será o nosso ponto que a gente vai deixar de espaço, que a gente vai pular. A gente vai vir aqui nesse primeiro buraquinho, nesse primeiro espacinho, e vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos. A gente vai fazer uma corrente de separação. E a gente vai vir aqui, nesse próximo bloquinho, vai ficar bem juntinho? Vai, mas a gente precisa agora trabalhar nos espaços. Então, a gente precisa fazer essa pequena adaptaçãozinha para dar certo ao nosso trabalho. Então, 3 pontos altos aqui dentro desse espacinho. Correntinha de separação, próximo espaço, bloquinho de 3 pontos altos. Correntinha de separação, próximo espaço, bloquinho de 3 pontos altos. E assim a gente vai fazer por toda essa lateralzinha. Quando chegar aqui,
eu volto com vocês para mostrar como a gente vai fazer esse espaço aqui, tá certo? Eu vou fazer o meu trabalho e já volto com vocês. Cheguei aqui no final, eu fiz um bloquinho aqui, o meu penúltimo bloquinho, fiz uma corrente de separação e vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui desse lado, tá certo? A gente vai fazer um bloquinho aqui e um bloquinho aqui e um bloquinho aqui, tá certo? A gente faz um bloquinho de 3 pontos altos dentro desse espaço. Uma corrente de separação, pula um ponto de base e vai no próximo. E a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou ali do outro lado. Ó, 2 pontos no mesmo lugar. Corrente de separação, pula um ponto de base, vai no próximo, faz um, no próximo, faz 2 pontos no mesmo lugar. E assim a gente vai fazer pelo restante da nossa peça. Aqui desse lado vai dar a mesma adaptaçãozinha que vocês vão precisar fazer. E aqui também, quando a gente chegar aqui no final, vai dar a mesma coisa. Mas eu volto aqui com vocês quando a gente chegar aqui, tá certo? Vocês fazem o de vocês que eu vou fazendo o meu. Cheguei aqui no final, eu fiz esse bloquinho aqui, nesse espacinho, e agora eu vou fechar a minha carreira. Por que que eu não vou fazer aqui e não vou fazer aqui? Porque se eu fizer aqui, não vai fechar a quantidade de bloquinhos que a gente precisa para fazer as argolinhas para o nosso bico. E vocês podem conferir na peça de vocês, precisa ter, a quantidade de bloquinhos precisa ser múltiplo de 3. No meu caso aqui, tem 66 bloquinhos que eu contei toda essa minha peça. Eu prefiro contar já nessa carreira aqui, que é uma carreira mais fácil pra gente fazer uma adaptação do que nas próximas carreiras. Ou ter que fazer uma adaptação lá na carreira, lá nas argolinhas que a gente vai fazer. Então aqui é mais fácil. Se faltou, vocês fazem uma correntinha de separação e fazem mais um bloquinho aqui dentro desse espaço. Se não faltou, como é o meu caso, fechou exatamente, não tem por que eu fazer aqui. Eu posso fechar minha carreira aqui e finalizar. Então vocês precisam contar a peça de vocês para ver quantos bloquinhos tem aqui. Tem que ser múltiplo de 3, porque o nosso bico a gente vai usar 3 espacinhos pra gente poder fazer as argolinhas pro bico. A gente usa 3 argolinhas pra primeira carreira do bico, tá certo? Então, vocês podem conferir na peça de vocês se fechou certinho, múltiplo de 3 os bloquinhos. Se fechou, ok, você pode encerrar a carreira assim. Se não fechou, você pode fazer uma adaptação, fazer um bloquinho aqui pra fechar múltiplo de 3, tá certo? Então, eu vou encerrar a minha carreira aqui. E as próximas carreiras serão apenas de bloquinhos de 3 pontos altos nos espaços, separados por uma correntinha de separação. E vai ser uma carreira com o porcelana aqui e mais uma carreira com o tabaco. Eu vou começar, vou fazer a minha próxima carreira, não tem segredo, é apenas repetição, não vai ter mais aumento, é só fazer bloquinho em cada espaço da nossa peça que a gente já tem aqui. Porque os aumentos que precisariam ser feitos, a gente já fez nessa carreira, a gente não vai aumentar mais nada, porque se a gente aumentar, a nossa peça vai embabadar. Então, eu vou finalizar aqui, vou fazer mais uma carreira com o porcelana, que é essa cor mais clarinha aqui, e mais uma carreira com o tabaco. Aí, quando eu encerrar essas minhas carreiras, vocês podem fazer as de vocês, eu volto aqui com vocês pra gente ir pras carreiras do bico, tá certo? Eu vou começar essa próxima carreira com vocês, pra vocês verem como é que a gente pode começar. E depois vocês continuam, são 2 carreiras iguais, só que uma carreira de cada cor, pra gente poder fazer esse contraste bonito na nossa peça, tá? Laçada inicial, coloco na minha agulha. Eu venho em qualquer espacinho desse daqui, não precisa ser lá no começo, onde a gente começava. Qualquer espacinhos e vou fazer um ponto baixo. Subo mais 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto e faço mais 2 pontos altos aqui dentro. Correntinha de separação, vou pro próximo espaço, mais 3 pontos altos. E assim a gente vai fazendo, é só isso que a gente vai fazer nessa carreira e na próxima carreira. O que vai mudar é que nessa carreira é essa cor, na próxima carreira é a cor mais escura, tá certo? Eu vou fazer aqui com vocês, quando eu encerrar as minhas 2 carreiras, eu volto com vocês de novo. E eu finalizei aqui as minhas 2 carreiras, ó, fiz uma carreira com o porcelana e outra carreira com o tabaco.
Agora, a gente vai começar as argolinhas, as carreiras pro bico, que são um total de 3 carreiras pra gente finalizar o bico com essa cor. Depois, a gente entra com o tabaco de novo pra fazer os picôzinhos. Então, agora a gente vai pegar o barbante de porcelana de novo, fazer a laçadinha inicial, aqui, e vira em qualquer espacinho desse. Não precisa, não tem regra, tá? Vamos fazer um ponto baixo. E vamos subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos vir no próximo espaço e fazer um ponto baixo. Subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. E vai ser assim que a gente vai fazer ao redor de toda a nossa peça, tá certo? Um ponto baixo nos espacinhos e 4 correntinhas para formar as nossas argolinhas, pra gente depois trabalhar com o nosso bico. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês para a próxima carreira. Cheguei aqui no final, na minha última argolinha, vou fazer aqui com vocês, pra gente ir pra próxima carreira. Eu entro aqui no meio do ponto baixo que a gente fez, lá no começo, e faço um ponto baixíssimo. Pra encerrar, eu caminho aqui dentro da minha argolinha. E aqui agora eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E vou fazer um total de 9 pontos altos, contando com essas correntinhas que a gente subiu, que é um ponto alto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A pontinha de fio do começo que a gente começou, a gente pode arrematar aqui atrás. Quem quiser já cortar, já pode cortar sem problema, mas eu, por segurança, eu divido meu fio e passo aqui numa alcinha de algum pontinho e dou um nozinho. Eu faço isso em todos os meus comecinhos, tá? Um nozinho, que daí não... A chance de desmanchar, de acontecer algo, é quase que zero, né? E que já dá pra cortar. Pronto. Então, aqui, ó. Eu fiz 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venho aqui na próxima argola, sem corrente de separação, e faço um ponto baixo. E vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na próxima argola, faço um ponto baixo. Por isso que eu falei que a gente precisaria ter argolinhas múltiplas de 3, ou bloquinhos múltiplos de 3, porque a gente vai usar 1, 2, 3 para cada bico. 1, 2, 3. Então, agora, sem corrente de separação, a gente laça o fio e vem para a próxima argola e faz 9 pontos altos dentro dele. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fazendo os 9. Continuando aqui, a gente finalizou esse bico. Sem corrente de separação, a gente vem pra argolinha, faz um ponto baixo, sobe 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na próxima argolinha, faz um ponto baixo. E vai ficando assim, ó. Aí, aqui, a gente, sem corrente de separação, a gente laça nosso fio, vai pra próxima e faz 9 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 9. Sem corrente, vamos pro próximo, faz um ponto baixo. E sobe 1, 2, 3, 4 correntes, no próximo, faz um ponto baixo. E assim a gente vai seguindo, ó. Já temos 3 biquinhos feitos. E a gente vai seguir assim ao redor de toda a nossa peça. Aí, quando acabar essa carreira aqui, eu volto com vocês pra gente ir pra próxima carreira do bico, que vai ser a última carreira com essa cor, tá? Vocês podem fazer a peça de vocês aí. Se tiver alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, bota ali no modo lento do vídeo, que tem um botãozinho ali no vídeo que dá pra vocês botar um pouquinho mais lento ou acelerar o vídeo, como for melhor pra vocês. Mas é bem tranquilo, não tem segredo nenhum. Qualquer coisa, vocês voltem ali um pouquinho, tá? Cheguei aqui no final da minha carreira, vou fazer a última argolinha com vocês, pra gente finalizar essa carreira e ir pra próxima carreira, tá certo? Aqui eu vou contar 1, 2, 3, na terceira correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo e assim eu encerro. Aqui agora eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas pra altura do meu ponto e mais uma correntinha de separação. Vou laçar meu fio, vou vir na próxima. No próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha de separação. Vou laçar meu fio, um ponto alto, uma corrente de separação. E assim a gente vai fazer por todo o nosso leque. Agora, os pontos altos a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto, só que todos separados por uma correntinha. Aí o nosso leque vai ficando bem bonito, nosso bico. Então, a gente tem que ter um total de 9 pontos altos, da mesma forma que foi a carreira anterior, com 9 pontos altos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente fez 9 pontos altos. Agora, sem correntinha de separação, a gente vem aqui nessa argolinha do meio aqui e faz um ponto baixo. Sem corrente de separação, a gente vem pro primeiro ponto do próximo bico e começa a trabalhar de novo, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e assim a gente vai fazendo. Então, essa volta é basicamente isso, é ponto alto sobre ponto alto, todos separados por uma corrente de separação, e ali na argolinha, a gente faz só um ponto baixo no meio, sem corrente de separação. Vou fazer o finalzinho aqui com vocês de novo. Cheguei aqui no final, sem corrente de separação, eu vou vir aqui na argolinha e fazer um ponto baixo. Aí, tá ficando assim, ó. Ele vai indo, ele vai ficando assim no nosso bico. Depois, a gente vem finalizando com mais uma carreira do marrom, do tabaco, pra acabar com o nosso bico e finalizar o nosso tapete. Eu vou fazer a minha peça aqui, e assim que eu finalizar, tiver acabando a carreira, eu volto com vocês pra gente ir pra próxima cor. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou finalizar ela aqui com vocês. Fiz o meu último ponto baixo aqui. Eu vou contar 1, 2, 3 correntinhas daquele primeiro ponto que a gente fez e vou fechar com um baixíssimo, pra ficar igual os outros bicos. Agora aqui eu posso fazer uma correntinha e cortar o meu fio. Agora, a gente não vai mais trabalhar com essa cor, a gente vai vir com o marrom, né, com o tabaco, e finalizar a última carreira do bico. Aqui, o que eu faço? Quando é a última carreirinha para um acabamento melhor, eu venho aqui nessa correntinha aqui, na correntinha seguinte, passo a pontinha lá pra trás, aí fica bem acabadinho aqui, fica bem disfarçadinho, tá certo? Aí, aqui atrás, eu vou dividir meu fio no meio, pra fazer o arremate já do meu fio. Vou em qualquer fio, a alcinha de fio aqui, de ponto, e dou 2 nozinhos. Puxe mais uma alcinha, assim, pra baixo mesmo.
E dou mais 2 nozinhos. E já posso cortar. Agora eu vou vir com um marrom. Vou fazer a minha laçadinha inicial. Vou vir aqui em qualquer um dos bicos, não importa o bico que a gente vai começar. Vou vir aqui no espacinho entre o ponto baixo e o ponto alto aqui do começo do bico. E vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou vir no próximo espacinho, a gente vai trabalhar nos espaços agora, tá? Vou vir nesse próximo espacinho aqui, vou fazer mais um ponto baixo. E vou subir 1, 2, 3 correntinhas e vou pegar essas 2 alcinhas do comecinho aqui do ponto e vou fazer um ponto baixo. Pra fazer o nosso picôzinho. Vou vir no próximo. Vou refazer esse aqui, ficou estranho. Vamos lá. 1, 2, 3. Um ponto baixo. Venho no próximo espacinho. Um ponto baixo e subo 1, 2, 3 correntinhas. Faço um ponto baixo nas 2 alcinhas de baixo. No próximo espacinho, um ponto baixo e subo 1, 2, 3 correntinhas. Fecho com ponto baixo meu picô. No próximo espacinho, um ponto baixo e subo 1, 2, 3 correntinhas. E fecho com um ponto baixo meu picô. Ó, e vai ficando assim. No próximo espaço de novo, subo 1, 2, 3 correntinhas e fecho com um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo e subo 1, 2, 3 correntinhas e fecho com ponto baixo. E tá ficando assim, ó. No próximo espaço, eu venho e faço um ponto baixo, subo 1, 2, 3 correntinhas e faço um ponto baixo. E aqui, a gente chegou no último ponto alto, eu venho e faço no espacinho somente um ponto baixo. Então, a gente vai ficar aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picôs, mas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. A mesma quantidade de pontos da carreira anterior, eu tenho de ponto baixos nessa carreira. Porém, são só 2 picôs a menos, o primeiro e o último a gente não vai fazer picô, para não embabadar o nosso tapete. A gente chegando aqui, no último ponto, agora a gente vai fazer o ponto alto em relevo, para dar mais um detalhe aqui na peça. Então, aqui eu vou pegar 2 laçadinhas na minha agulha, vou vir aqui, ó, no ponto baixo lá da primeira carreirinha que a gente fez as alcinhas. Vou pegar aqui, ó, por trás dele, vou passar minha agulha por trás dele, vou puxar o meu fio, vou laçar o meu fio de novo, vou passar aqui e tiro 2. Vou pegar meu fio de novo, vou puxar e tiro 2. E depois vou pegar de novo, vou puxar e tiro 2. E assim a gente fica com um ponto alto em relevo. Venho no próximo espaço, faço um ponto baixo. Ó, e fica assim, ó. Tá todo um detalhe especial no tapete, um detalhe bem diferente. Venho no próximo espaço, um ponto baixo e subo 1, 2, 3 correntinhas. Fecho com ponto baixo. No próximo, eu faço um ponto baixo e subo 1, 2, 3 correntinhas e faço um ponto baixo. No próximo, de novo, vou fazer mais esse bico aqui com vocês, pra vocês verem como é e entender bem. Então, aqui não tem segredo, a gente vai fazer um total de 7 picôs. São 9 pontos, mas o primeiro e último a gente não faz. Próximo espacinho também. E fecho o picô aqui com as 2 alcinhas.
E assim a gente vai fazendo, até chegar no final do nosso bico. Esse é o nosso último picô. Venho aqui e faço nosso último ponto baixo. E vou fazer o ponto alto em relevo de novo pra vocês verem. Pego 2 laçadinhas na agulha, venho aqui embaixo, nesse ponto baixo aqui, lá da primeira carreira, passo a minha agulha por trás e puxo o meu fio. Laço o meu fio de novo, puxo e tiro 2. Laço de novo, puxo e tiro 2, e laço de novo, puxo e tiro 2. E ficou assim. Aí, eu venho de novo aqui, pro meu próximo espaço, e faço um ponto baixo. E assim a gente vai fazendo, tá certo? Não tem segredo, é bem facinho o picô. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltam um pouquinho o vídeo. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. E aqui no final da minha carreira, vou fazer nosso último ponto alto em relevo pra gente finalizar. E aqui a gente vai entrar no meio desse ponto baixo que a gente fez lá no começo e fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu faço uma correntinha pra acabar a carreira e posso cortar o meu fio. Agora a gente vai arrematar. Entra aqui no meio desse ponto aqui, ó, puxa o fio pra trás, pra ficar bem acabadinho aqui. E agora a gente vai arrematar. Aqui eu divido meu fio no meio. Puxo aqui, pode ser nessa bem embaixo, pro arremate ficar bem embaixo, não ficar na beiradinha. Faço 2 nozinhos. Puxo aqui de novo, pode ser no mesmo lugar. Só pra dar mais uma firmadinha. Faço 2 nozinhos. Aqui já pode cortar. E aqui é o fio do comecinho. Se tu quiser, já pode cortar assim mesmo, a pontinha ali. Mas eu costumo dar só um nozinho, pra ter certeza que não vai ter risco de desmanchar. Porque não... O arremate já tá firme, né? O nó do começo é sempre mais firme do que o nozinho do final. Então, assim já fica bem firminho. A chance de desmanchar é quase zero, né? Corta bem rente. E tá pronto o nosso tapete. Agora eu vou mostrar o resultado pra vocês. E aqui tá o resultado final do meu parzinho de tapete. Bem lindos, eles ficaram bem grandes, né? 80 por 60. E esse tapete, acho que eu me esqueci de falar no início do vídeo, ele é uma inspiração do tapete modelo Janine, lá do canal da Aninha Crochê Redex. Lá tem bastante inspirações e eu me inspiro muito no trabalho dela, que eu acho muito incrível. E se você gostou do vídeo, não se esquece de me seguir, de deixar o seu joinha e compartilha com as suas amigas para elas aprenderem também. Até o próximo vídeo.